Olha, nós estamos aqui com o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, com quem iremos conversar a respeito de algumas questões relacionadas à cidade de Imperatriz. Inclusive, também iremos tocar em alguns pontos que são importantes saber, até porque todos já sabem, o senhor é pré-candidato a prefeito mais uma vez da cidade de Imperatriz, onde o senhor teve aí 2 mandatos. E a primeira pergunta que eu quero saber é por que o senhor quer ser novamente prefeito da cidade de Imperatriz? Eu gostaria de voltar a administrar a Imperatriz, porque eu posso ajudar ainda mais a cidade com experiência, com maturidade e com conhecimento total da máquina administrativa. Então, um prefeito desse tipo, ele tem muito mais condições de planejar, de fazer as coisas, do que um que vai ainda da primeira vez. Então, a outra coisa, eu sinto que aquele ritmo que a cidade pegou, ritmo de crescimento, de desenvolvimento, aquela euforia que tinha na cidade, todo mundo acreditando que tudo era possível, fazendo investimento, fazendo prédios, fazendo construções, e as pessoas acreditando, esse sentimento deu uma minguada. Então, eu quero voltar a administrar a Imperatriz para recuperar esse sentimento de uma cidade grande, de uma cidade pujante, de uma cidade que cria emprego, de uma cidade que dá oportunidade. O senhor falou nesse ponto e é importante. No seu tempo, então, o senhor acredita que a cidade de Imperatriz ela teve um maior potencial de crescimento e desenvolvimento? Em que ponto você vê isso? É fácil, é matemática, aritmética. Quando eu assumi a Imperatriz, a soma de todas as riquezas produzidas na cidade durante o ano, que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto, em 2008, foi 1,640 bilhões de reais. 8 anos depois, quando eu entreguei para o atual prefeito, estava em torno de 7 bilhões de reais. Então não é conversa, não é palavra furada, são números. Números que mostram que a cidade realmente deu uma avançada, deu uma acelerada no crescimento. É só você pegar uma foto, uma vista aérea da cidade de 2008 e pegar uma vista aérea da cidade de 2016. Você vai ver as dezenas de prédios que foram construídos, o tanto de empresa que chegou em Imperatriz. Você vê, são números. Olha o ICMS de hoje e o ICMS do passado, de 2008, por exemplo. Em 2008, a arrecadação de ICMS de Imperatriz era 3 milhões por mês. Esse mês já está em 12, 13 milhões. Então houve um avanço, e esse avanço significativo foi nos 8 anos que eu fui prefeito, trazendo investimento, trazendo casas. Você já pensou 9 mil casas do Minha Casa Minha Vida, que nós fizemos para cá, além de distribuir a casa com os pobres, foram centenas de milhões de reais despejados na cidade como investimento, no emprego, servente, pedreiro, carpinteiro, as lojas de material de construção, imposto para o município. Então é isso que faz a roda de uma cidade girar. Por isso que eu quero ser prefeito. Eu dizia sempre que Imperatriz precisava decolar e decolou. Só que de 2017 para cá a cidade pousou e no máximo o avião está andando como se fosse um carro, rodando no aeroporto devagarinho. Nós vamos fazer a cidade decolar novamente. Agora, a gente sabe também que antes de qualquer candidato assumir a prefeitura, ele sempre diz: olha, agora o dinheiro dá, agora tem mais dinheiro. Qual é a diferença do potencial econômico da cidade de Imperatriz, do tempo que o senhor administrou? Você falou agora aí de 3 milhões e 12 milhões. O senhor faria diferente? Sempre é diferente, né? Eu peguei a cidade, mas nunca usei esse artifício de bater no gestor anterior. Não, quando alguém vinha de Madeira, mas o prefeito anterior deixou a cidade ruim, olha, não vamos tratar disso, vamos daqui para frente. Até porque se ele tivesse sido bom, ele tinha sido reeleito e nós não tínhamos tido a oportunidade. Mas ele disse que Então, o senhor deixou o Socorrão apenas com leito. não, eu estou falando do meu caso com o anterior. Com o atual, eu acho que é um caso psiquiátrico, sabe? Porque é uma coisa tão absurda dizer que o Socorrão ficou com uma sala de cirurgia,
Quer dizer, é só perguntar, qualquer médico que trabalha lá, qualquer anestesista, qualquer funcionário, lá nós deixamos com 7 salas de cirurgia funcionando. Nós deixamos com 30 leitos de UTI. O próprio prefeito foi para a televisão no início de janeiro dizendo que tinha recebido uma cidade organizada. Aí depois, 3 anos depois, vem com essa história. Então, eu lamento que... E eu disse para o próprio prefeito, prefeito, o seu mal é que para você dizer o que faz, tenta denegrir o passado, não faça isso. Mostre o que você faz, mas sem querer desmerecer o que os outros fizeram, que a Imperatriz de hoje é a soma de todos que passaram por ela. Então eu só lamento que uma propaganda tão mentirosa, tão falsa, passe... e passa impunemente, tentando enganar a população, mas não engana, porque a pessoa descobre quando vai lá no Socorrão. Descobre que aquele paraíso que mostra na Mirante não é verdadeiro. Ali é propaganda paga para poder mostrar uma falsa realidade. Olha, esse ano, por exemplo, a gente teve assim várias crises na saúde pública municipal, inclusive com pessoas fazendo manifestações em frente ao próprio hospital e na Câmara Municipal com assuntos sérios, inclusive com o caso de morte de pessoas. Na sua gestão, o senhor também passou por esse momento e o senhor deu a desculpa de que os recursos da saúde pública não eram suficientes? A saúde pública no Brasil é sempre um problema, porque nós temos o único sistema no mundo que ele é universal, ou seja, todo mundo tem direito à assistência médica. Só que o financiamento não é suficiente para dar esse atendimento universal. Então eu passei por crise, por dificuldades, o atual prefeito passa, o gestor anterior a mim passou, o próximo gestor vai passar, porque realmente a demanda, as pessoas que procuram tratamento é num número superior à capacidade de ser atendida. Não é só pelo município, é pelo estado, é pelo país. Agora, a diferença é que eu enfrentava sem botar culpa em ninguém, né? A diferença era que eu ia para cima, que ia no governo federal, ia no governo municipal, o Roseano, o Flávio Dino, o Jackson Lago, todos eles eu fui atrás. Agora, eu não posso aqui dizer que não tem problema na saúde, porque tem. Primeiro que nós temos um hospital defasado, um monstrengo, e que o município não tem condições de construir um grande hospital para substituir o Socorrão. O Estado já prometeram, mas até agora não cumpriram. E o próprio governo federal não quis encarar, como encarou, por exemplo, em Juazeiro do Norte, fez um hospital de 350 leitos com recursos federais. Em Araguaína, o governo do Estado encarou e está fazendo também um hospital superior a 300 leitos. Aqui, nem o Estado, embora tenha prometido, nem a União e o município, não é aqui para querer desmerecer o prefeito, que eu vou dizer, o município de Imperatriz não tem condição de fazer um hospital de 150 milhões de reais, que é o que custa, de 150 a 200 milhões, um hospital com a capacidade de atendimento do Socorrão. Hoje ninguém pode. Aí você diz, e por quê? Porque o Socorrão tem enfermaria de 8, 10 leitos. Hoje, a Anvisa, nem o Ministério da Saúde, aceita fazer enfermarias com mais de 2 leitos. Então, para ter 400 leitos, precisa de 200 enfermarias. Você imagine o tamanho de um hospital que tenha 200 enfermarias e todo o restante que complementa isso. Agora, a gente sabe também que outro dia o senhor gravou um vídeo falando a respeito da educação do município de Imperatriz. O que o senhor tem a falar? A gente lembra que na sua gestão também aconteceu alguns problemas. Qual é a diferença da sua gestão para essa gestão com relação aos profissionais da educação? Bom, nós procuramos ser justos na educação, né? Nós instalamos a educação infantil, que não tinha. Nós construímos 20 novas escolas, nós reformamos 40 novas escolas. O índice, aquele índice nacional que é da Prova Brasil, houve avanço na qualidade da educação Imperatriz.
democratizamos a compra da merenda, tanto que nunca houve o menor problema. Quer dizer, o município licitava, mas era a diretora da escola que comprava, né, das empresas licitadas, dizia o que precisava e aí prestava conta. E nós procuramos melhorar em todos os sentidos. Aí você diz, não, mas teve greve. Greve sempre tem, porque tem os sindicatos que estão sempre procurando melhorias para a sua categoria. Greve é do regime democrático, mas todas elas, no final, a gente chegava num acordo e negociava. Então, outro dia eu vi aí, botaram que Imperatriz tinha aluno fantasma, é mentira, nem teve no meu governo, nem teve no governo do Hildo, nem tem no governo do Assis, porque eu recebi mais ou menos com 42 mil alunos e hoje tem 43, 10 anos depois. Que fantasma é esse que só aumentou em 10 anos 1.000 alunos, 100 alunos por ano? Então, não existe isso, né? Mas a educação Imperatriz, de modo geral, ela vem sendo bem cuidada e continua. O que o senhor pode dizer de algum ponto fraco do seu governo que o senhor acha que o senhor teria feito diferente? O segundo mandato eu teria que ter dado uma revitalizada, né? O Zé Carlos Pé de Pato, o presidente da Câmara, até disse, Madeira, teu problema no segundo mandato é que tu ganhou com a votação tão avassaladora que tu achou que não tinha mudar nada. Hoje, se eu tivesse tido aquela oportunidade, eu teria dado uma revitalizada, um dinamismo, trocado peças, colocado para lá, para cá, substituído alguns, mas mesmo assim nós fizemos um bom segundo mandato, né? Nós tivemos dificuldade no finzinho, porque no último ano o prefeito tem que pagar as contas, não pode deixar a conta para o outro prefeito, não. E aí eu tive que parar os investimentos para poder liquidar todas as contas. Eu vou fazer uma pergunta aqui que pode até parecer capciosa, mas o senhor acha que a sua gestão, tanto a primeira quanto a segunda, foi melhor ou foram melhor do que a gestão do Assis Ramos? Isso é uma pergunta que não me cabe responder, né? Porque eu sou parte interessada. Eu acho que quem tem que analisar isso é o povo de Imperatriz e vai ter a oportunidade de analisar no próximo ano, porque o atual prefeito deve ser candidato à reeleição e eu também sou pré-candidato e vai ter outros candidatos e a população vai julgar. É democracia. E o julgamento a gente aceita, né? Qualquer um tem que aceitar o julgamento. Então é uma pergunta que não me cabe responder. Quem deve responder é você. O senhor teve aí uma grande votação tanto na primeira eleição quanto na segunda eleição. Quer dizer, a avaliação do povo, certamente, se o senhor foi um bom prefeito, será praticamente a mesma coisa, se não com tantos candidatos que têm aí, candidatos fortes, como o Hildo Marques, Marco Aurélio, o próprio Assis e outros candidatos, a gente vê aí que você pode ganhar, mas com uma pequena diferença. O que o senhor espera para as eleições do ano agora, do próximo ano, com relação a essa disputa para a cadeira do chefe do Executivo? Eu espero que a população faça um julgamento justo, né? Tem o atual prefeito, que a população vai julgar se ele merece ou não continuar à frente do município. Tem o ex-prefeito, né, que já está bem distanciado do tempo que ele foi prefeito, mas a população ainda lembra. Tem o candidato do governo, o deputado Marco Aurélio, que é gente boa, boa pessoa. A população vai julgar se quer entregar a Imperatriz para um lado só. O próprio Pé de Pato. Quer entregar a Imperatriz para um lado só, né? O governo do estado, o PCdoB, e também o município de Imperatriz para o PCdoB. E tem outros candidatos alternativos, né? O presidente da Câmara, né? E mais outros. O próprio Richards, que foi do PSDB até praticamente ontem e está aí se virando, tentando também conseguir estruturar uma candidatura. Bom, a população vai ter oportunidade. Eu lembro que em 2012, quando eu fui para a reeleição, tinha 9 candidatos, né? Tinha 9 candidatos. Mas no fim, nem por isso eu deixei de ter quase 60%.
Quer dizer, em 9 candidatos, eu tive 58%. Agora, com relação a grupos, o senhor está fortalecido para disputar uma eleição? A eleição mudou muito, né? Na eleição hoje não depende mais do tal grupo, né? Eu tenho meus aliados de sempre, né? Cada vez eu trabalho para conquistar mais, mas eleição mais não depende de grupo. Quando eu vejo aqui, vem aqui gente, Madeira, eu já recebi uma proposta muito boa de outro candidato. O que tu me diz? Vá, minha filha, pegue a proposta, que eu não vou fazer campanha desse jeito. Porque a decisão numa candidatura dessa, majoritária, a decisão é de cada um eleitor. As pessoas vão acompanhar a campanha, as pessoas vão ver os programas de televisão, vão ver as redes sociais, vão ver o passado do candidato, vão ver a perspectiva de futuro. Não é porque tem um cabo eleitoral lá num bairro que a pessoa vai votar porque o cabo eleitoral pediu. Então, tá aí o exemplo Bolsonaro, gente. Ele ganhou, ele e um celular, né? Ele ganhou com a companhia de um celular e de uma facada, que a facada eu não quero, né? Só quero o celular. Então, o que eu acredito muito é na capacidade do povo de Imperatriz de refletir, de pensar e escolher o que, no entendimento do dia 4 de outubro de 2020, achar que seja o melhor para a cidade. Um bate-bola rapidamente, um feedback, o senhor ora ou o senhor reza? Eu faço as duas, né? Eu faço as duas. Na adolescência, eu frequentava muito a Igreja Batista, eu era presidente de União de Mocidade, mas também tenho um enorme respeito pelo catolicismo, que é das religiões, ao lado do islamismo, as mais tradicionais, assim, as milenares, né? Mas eu respeito todos e acredito em Deus, acredito que tudo que acontece é com a permissão de Deus e com a permissão dele. O que eu estou pedindo é que eu vou fazer esse enfrentamento. Se for a vontade de Deus, eu viro prefeito. Se não for, Deus ilumine o povo para escolher quem acha que seja melhor. Imperatriz do Maranhão. É uma bela cidade, uma das cidades mais pujantes e dinâmicas que tem no Brasil. Então a gente vê aqui que a cidade se estrutura, independente de administração municipal, é chegando coisa, é chegando gente para investir, os próprios moradores de Imperatriz gastam o dinheiro que ganha aqui. Você está vendo na área da saúde, grandes hospitais sendo construídos, como o Hospital das Clínicas, ampliação do São Rafael, clínicas grandes sendo construídas, o comércio se modernizando, se descentralizando, né? Hoje não é mais na Getúlio Vargas, você vai lá na BR, já lá na saída tem grandes lojas de material de construção. Você vai no rumo de Brasília, grandes empresas. Você pega a Pedro Neiva de Santana, está lá o Grupo Mateus fazendo uma monstruosa loja, né? E aqui dentro da cidade também. Então, Imperatriz, as pessoas têm uma receita para a crise. Trabalho. O povo aqui trabalha, o povo aqui acredita. O que o senhor deixou de fazer que o senhor faria? Muita coisa, né? Porque é muita coisa para fazer, é muito asfalto que ainda falta, é muita drenagem que ainda falta, tem muita coisa, né? Por isso que eu quero ser prefeito, para fazer mais ainda, mas ainda vai faltar muita coisa ainda, porque é impossível se fazer tudo. A cidade nunca está pronta, a cidade está sempre se fazendo, se refazendo, construindo e se reconstruindo. Como cidadão, sem política, avalia aqui o poder público municipal? Eu já disse, eu sou ex-prefeito, qualquer avaliação minha, ela é eivada, pelo menos eu posso até fazer absolutamente imparcial, mas as pessoas não vão achar que seja imparcial. Mas eu vejo o Assis, o prefeito, ele é dedicado, né, ele é esforçado. Se não faz mais, tem limitações, as próprias limitações dele, mas as limitações do orçamento, as limitações políticas. Só desejo é que, por bem de Imperatriz, que ele faça um bom mandato.
Tá certo, então, gostaria de agradecer algo que eu deixei de perguntar, que seja importante. Nós temos aí milhares de pessoas que com certeza estão vendo essa entrevista. Eu quero que você deixe aí o seu sentimento, inclusive de final de ano, para que essas pessoas também possam entender que o senhor tem vontade de trabalhar, que o senhor já trabalhou e o sentimento de voltar a ser prefeito da cidade de Imperatriz. Bom, quero desejar aí para o povo da minha cidade que o próximo ano seja maravilhoso, que o Natal seja feliz e que no próximo ano nós vamos definir a próxima quadra de Imperatriz, os outros 4 anos, de janeiro de 21 a janeiro de 2025. Então, que Deus ilumine, que faça cada um refletir para escolher o melhor para a cidade. Mas essa é uma cidade maravilhosa, que as pessoas vêm para cá. Eu converso muito, principalmente com funcionários de empresas ou funcionários públicos que são transferidos para Imperatriz e aí vem com uma má vontade, porque acha que aqui é ruim, porque acha que aqui é violento. 6 meses depois, essas pessoas estão apaixonadas pela cidade e daqui não querem mais sair.